Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Radar da Mídia aqui no canal Terça Livre. Meu nome é Ítalo Lorenzon e a gente se vê logo depois da vinheta. É isso aí, pessoal, estamos começando aqui mais um Radar da Mídia no canal Terça Livre. Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Ítalo Lorenzon e como de praxe, peço para que vocês deixem um like aqui embaixo, isso é muito importante pra gente. Se você não é inscrito no canal também, inscreva-se no nosso canal. Estamos começando aqui em ponto, em 8 horas em ponto. Estamos começando aqui o nosso Radar da Mídia. Como sempre, eu não estou sozinho, estou aqui com as duas feras, meus amigos Paulo e Sr. Sepúlveda. Boa noite, Sr. Sepúlveda, como é que vai? Boa noite, Ítalo. Boa noite, Paulo. É uma alegria estar com vocês outra vez. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E já vou começar por mandar um abraço especial para um amigo meu, Major Alzauri, que sempre assiste aqui os nossos Terça Livre, o nosso Radar da Mídia. Então, um abraço especial para ele. Maravilha. Boa noite, Paulo. Como é que vai? Boa noite, Ítalo. Boa noite, seu Sepúlveda. É um prazer estar com vocês e um prazer estar aqui junto com os telespectadores. Maravilha. A gente vai comentar hoje um pouquinho sobre, como sempre no Radar da Mídia, né, a gente fala sobre pautas internacionais e pautas nacionais. Eu queria começar com a pauta internacional, né? Temos aí desenrolares a respeito do Obamagate, né, que a Obamagate que movimentou bastante o Twitter do Donald Trump algumas semanas atrás, né? O tempo todo ele postava Obamagate, Obamagate, né? Pra marcar mesmo, né? Pra marcar, fazer aquilo, transformar aquilo num locus da internet. Paulo, comenta um pouquinho pra gente aí, o que nós temos de novidade a esse respeito aí nos Estados Unidos? Pois é, Ítalo, eu não quero fazer um apanhado muito longo do Obamagate, porque é um caso complexo. O espectador que tiver um pouco mais de curiosidade de saber os detalhes, nós fizemos um programa inteiro sobre o Obamagate, vai lá no histórico do Radar na Mídia. No YouTube ele vai encontrar 1 hora e pouco do programa a respeito. Eu fiz um apanhado, uma versão mais curta, com os melhores momentos que eu coloquei no meu canal, então quem quiser se inteirar sobre os detalhes, o desenrolar da coisa, vai lá no meu canal também. Mas, em resumo, o que a gente tem aqui? O que é o Obamagate, né? O Obamagate é a teoria, digamos assim, de que o Partido Democrata, com o possível envolvimento do ex-presidente Barack Obama, se envolveu numa conspiração para primeiro investigar a campanha do Donald Trump em 2016, isso mesmo, e, posteriormente, essa conspiração seguiu para a tentativa de derrubar o presidente dos Estados Unidos através das investigações do investigador especial Robert Mueller. Bom, desde o início do ano, quando Donald Trump começou a tweetar Obamagate, novas informações vêm surgindo, e principalmente a respeito de onde vieram as provas que justificaram a abertura do pedido de investigação da Carter Page, que trabalhava na campanha do Donald Trump, e posteriormente nos pedidos de abertura de investigação do FBI que culminaram na investigação do Robert Mueller. De onde vieram essas investigações? Todo mundo descobriu que essas investigações vieram de um dossiê encomendado pelo Partido Democrata, que ficou conhecido como dossiê Steele. Eu falei de novo bastante sobre isso nessa participação aqui, eu me referi no Terça Livre. O que tem de novidade? Bom, até aí é só uma rápida recapitulação. O que tem de novidade? A grande novidade é que o Devin Nunes, que é um congressista republicano da Califórnia, para ninguém dizer que na Califórnia, de vez em quando, o sistema distrital permite que você tenha até bons republicanos que saiam do mais democrata dos estados, que é a Califórnia.
O Devin Nunes, que é um membro do Comitê de Inteligência, informou nesse final de semana que, na verdade, a fonte para o dossiê Steele não era um agente russo. O dossiê Steele, que dizia que o Trump tinha conluio com a Rússia, que tinha ligações com a Rússia, todo mundo imaginava, porque o Robert Steele era ex-agente espião britânico, que ele tinha conexões com o governo russo e que ele tinha usado fontes russas. Conforme a investigação foi avançando, descobriram que não, que a fonte primária dele era um rapaz chamado Igor Danchenko, que, apesar do nome ser muito russo, ele é um americano baseado em Washington, D.C., e aí que a coisa fica muito interessante é que ele era ex-analista, ou era analista de pesquisa sênior do Brookings Institution. Quem não sabe quem é o Brookings Institution? O Brookings Institution é um dos think tanks mais antigos dos Estados Unidos. Ele é do início do século XX. Já tem aí seguramente uns 100 anos, tá? E ele é um instituto muito ligado ao Partido Democrata, um instituto de esquerda muito tradicional. Eu não sei se a gente consegue colocar aí na tela quem são as figurinhas carimbadas de palestras habituês de dar palestras no Brookings Institution. Eu não sei se a gente consegue colocar aí as fotos. A gente vai colocar aqui, Paulo. O PH tá colocando aqui, mas pode continuar, a gente já vai colocando aí, né? Tá bom? Maravilha. Eu preciso, então, eu vou recapitular só qual foi a linha do esquema enquanto isso. Vamos lá. A campanha da Hillary Clinton encomenda um dossiê. Ou seja, a campanha democrata encomenda um dossiê. Essas informações são colhidas através de um instituto financiado e ligado ao Partido Democrata. O Partido Democrata abastece o FBI com estas informações e utiliza essas informações para a abertura de uma investigação contra a campanha do Donald Trump. Com autorização judicial, do FBI, né? Judicial, aquelas cortes FISA, que eu expliquei aqui. Depois, esse dossiê fajuto, que surgiu de novo, encomendado pelo Partido Democrata, a fonte. E olha aí quem é. Botou aí na tela para botar. Quem é um dos grandes. Ele tá botando áudio no compartilhamento. Tá botando áudio? Tá botando áudio no compartilhamento. Quando a gente compartilha, some o seu áudio. Ah, entendi. Tem que incluir o canal. Isso. Sei como é que é. Mas então, você imagina o ciclo completo de fraude na tentativa. Esse é um dos habituês, tá aí, Brookings Institute, não sou eu, não tem montagem, qualquer um que entrar no Google, vai lá. Tem mais aí? Quem são os demais? A gente vai colocando aqui. Vai colocando aí. Olha, o espectador que já está aqui me acompanhando há um tempo, que já me acompanha nas redes sociais, sabe que eu não sou um cara ligado. Tá aí Hillary Clinton, Brookings Institute também. Olha a turma. A turma é de peso. Eu não sou um cara tem grande apreço. Joe Biden, o oponente do Donald Trump na campanha desse ano. Eu não sou um cara que tem apreço a teorias de conspiração. Claro que eu sei que algumas existem. E tá aí, George Soros também, Brookings Institute. A turma que dá palestra é muito boa. Não tem um republicano praticamente. É Joe Biden, Hillary e Barack Obama. Esse foi um instituto que inventou todas as provas utilizadas para espionar, para justificar que o FBI espionasse e depois tentasse derrubar o presidente dos Estados Unidos. Não tem, de novo, não tem teoria da conspiração. Isso é o que é. Eu vou continuar, tá? E aí, perdão, desculpa. Claro. É uma espécie de Luciano Ayan, né?
Pô, com esteroides. Olha só, muito sagaz, realmente, né? Um Luciano Ayan com muito esteroides. É um instituto, eu vou dizer qual é a diferença. E apesar dos números lá da investigação do Ministério Público de São Paulo, está lá em muitos milhões, lá para a família do Renan, e mistura ali com patrimonial, talvez, com MBL, com Luciano Ayan, eu vou falar que é muito dinheiro por trás do Brookings Institution, tá? Muito dinheiro. E aí, de novo, quem gosta de teoria da conspiração, tem aqui um prato cheio. Porque eu fui atrás, isso vocês não vão ver em lugar nenhum, porque fui eu que abri aqui, e fui correr atrás aquele instinto jornalista de follow the money, né? Então eu falei assim, poxa, vamos ver de onde é que vem o dinheiro, deixa eu ver se eu acho, como é uma ONG, deixa eu ver a prestação de contas deles. E aí, pesquisando um pouquinho, cavucando e pesquisando, você vai ver quem são os doadores. E aí, quem são os doadores? Que a primeira curiosidade que eu tinha era: temos agentes globalistas? Será que temos? Temos, mais importante, porque eu sempre falo aqui das diversas formas de guerra, né? Temos doações anônimas? Temos governos exteriores financiando esses institutos? Vamos atrás. E aí eu abri aqui a lista. Quem tiver uma cartela aí, se prepara para gritar bingo, tá? Quem tiver a cartela da teoria da conspiração globalista. Vamos lá. Fundação Bill e Melinda Gates. Open Society do Jorge Soros. David Rubenstein, que para quem não conhece é uma figura aqui que ele foi membro dos Bilderberg, vai à reunião de Bilderberg, foi chefe do Council of Foreign Relations aqui nos Estados Unidos, tinha programa no Bloomberg, membro do Fórum Econômico Mundial, enfim, foi também, ou eu acho que foi, o chairman do próprio Brookings Institution. Aí você tem doações anônimas, temos valores acima de 2 milhões de dólares. Aí que você começa. Governos, Embaixada do Catar, Associação das Empresas e Indústrias da Turquia, Governo da Noruega, Ministério das Relações Internacionais da Suécia. Enfim, acho que deu para... Eu posso continuar aqui, mas acho que deu para ter uma ideia do roteiro de filme, não sei nem o que é isso, nem House of Cards tem um negócio desse. O que eu digo? O nível de sofisticação e das entranhas da política americana se tornaram inacompanháveis. Isso, gente, de novo, isso não é teoria da conspiração. Qualquer um que entrar na internet, vai lá, acha o que eu tô dizendo. Eu vou, quem quiser, vai no meu perfil no Twitter, me pede que eu mando o link das demonstrações financeiras do Brookings Institution, as fotos que eu coloquei aí, vocês disponibilizaram. Não tem montagem, é só você bota lá, Barack Obama speaking Brookings Institution, tem lá todas as datas que ele falou. Isso não é nem um trabalho de jornalista investigativo de filme, de ter que ter entrado numa biblioteca e pesquisado. É Google, é só Google, é só um pouco de prática e traquejo. Aí você vai no meio do processo e você tem o The Atlantic aqui, que é um veículo bem de esquerda, e no dia 19 de maio de 2020, e eu gosto da cara de pau desse... No dia 19 de maio de 2020, ou seja, agora, poucos meses atrás, quando começou-se a falar de Obamagate, o Atlantic, num artigo publicado por um cara chamado Benjamin Wittes, publicou a seguinte reportagem: Obamagate é só um dos esforços de Donald Trump para criar uma distração. Desde o início da sua administração, Donald Trump não faz nada além de desviar a atenção para o pecado original
da sua administração, o pecado original aí sendo o tal do conluio com a Rússia. Aí eu digo o seguinte, aí eu fui ver quem é o Benjamin Wittes, que assinou esse artigo. Quem é o Benjamin Wittes? Membro sênior do Brookings Institution. Então os caras, eles fazem tudo. Eles dominam tudo. Eles dominam a criação do dossiê, o fornecimento das informações que abastecem o dossiê. Aí eles mandam para o Deep State, que tem os agentes do FBI, simpáticos ao Partido Democrata, que financiam esse tipo, que dão suporte a esse tipo de coisa. E aí vem a mídia, muita gente paga por eles, membro dos institutos deles, e vão lá e na cara de pau encobrem a verdade e ainda ridicularizam quem está expondo a verdade, quem está expondo os fatos, como se fosse um conspiracionista maluco. Dá para ter a dimensão do que está acontecendo? Eu não sei se eu consigo me expressar. Se você puder, Ítalo, por favor, se eu não tivesse sido claro, me ajudem. Quando eu mencionei o caso do Luciano Ayan, eu não fiz por brincadeira, porque é o mesmo sistema. São eles mesmos que geram o relatório que vai alimentar uma CPI, que depois vai alimentar uma perseguição do Supremo, e depois eles repercutem essas ações legais como sendo a prova do crime que eles elaboraram num relatório, que antes passou pela mídia. Me parece tão parecido o esquema. Quer dizer, claro que tem outra proporção aí, tem uma outra proporção, como você disse, mas na realidade a montagem é a mesma. Você gera o relatório, manda para a imprensa torna aquilo uma verdade, né? Gabinete do ódio, né? Depois aquilo vai para uma CPMI, depois aquilo alimenta uma investigação do Supremo e se volta contra as pessoas, e aí os que elaboraram começam a espalhar. Vocês estão vendo o crime e tal. Acho muito parecido o esquema. É praticamente igual. O senhor tem toda a razão. Só falta uma CPI das fake news aí, né? Não, mas não teve a CPI das fake news, mas teve uma abertura de impeachment contra o presidente. Claro, teve claro. O relatório do Robert Mueller. Os instrumentos o ciclo, a forma como o ciclo funciona, o seu Sepúlveda pegou perfeitamente. A versão daqui só tem esteroides, mas a forma, o ciclo completo, inclusive com, veja, dinheiro de determinadas pessoas que a gente não sabe quem são, não sabe de onde é que vem, financiando um instituto, que aqui é um think tank mais antigo, tem mais peso, etc, mas cujas informações vêm de um cara, e aí isso é utilizado para abastecer uma estrutura jurídica que aí cria corpo, sempre com o objetivo de derrubar o presidente, e a mídia vai e acoberta tudo isso e chama de maluco quem fala a verdade. A semelhança, o senhor está perfeito. A semelhança é muito grande. E, de novo, eu não quero, às vezes, o Ítalo e o seu Sepúlveda me conhecem melhor. Eu sou sempre o cético, eu sou sempre o que pensa duas vezes, que só fala de informações verificadas, eu sempre digo, eu uso a frase do Carl Sagan, afirmações extraordinárias precisam de provas extraordinárias. Eu acho que isso não é sempre uma verdade para a vida, mas para o jornalismo deve ser uma guia mestra para a gente tomar cuidado com difamações. Não tem nada que eu esteja dizendo aqui que o espectador não possa pesquisar e encontrar. Nada. Nada. Como é a minha praxe aqui em qualquer programa. Então, perfeito. Tá aí. Para vocês verem a semelhança entre as duas coisas, né? Tem gente aqui no chat que provavelmente deve ter chegado agora e tá perguntando se a gente tá falando justamente da delação do Luciano Ayan. Não estamos. Para vocês verem como as duas coisas estão realmente há uma semelhança. Então só esclarecimento para quem tá chegando agora, né? Estamos aí com a nossa audiência em subida. Nós estamos falando aqui, na verdade, sobre o relatório Steele, né? Sobre o dossiê Steele,
que foi usado, né, um dos principais relatórios, né, principais motes, né, para o pedido de impeachment do Donald Trump, né, e que, como o Paulo está explicando aqui, foi na verdade montado não por um agente russo, como vinha sido noticiado recentemente, nos últimos anos, né, mas sim por um instituto que tem como colaboradores, né, Open Society Foundation do George Soros, Fundação Bill e Melinda Gates, né, tinha entre os seus palestrantes Obama, Hillary Clinton, Joe Biden, o próprio George Soros, dentro desse pessoal aí, né? Então, assim, é quase caricatural de tão perfeito que a coisa se encaixa na descrição de quem denuncia, né, o esquema de poder globalista, né? É quase caricatural. Então, parece que assim, aquele era o momento, aquele era uma situação, aquele era um lugar em que eles se sentiam à vontade para simplesmente não fingir nada, né? Então aqui a gente vai fazer um prato cheio pessoal mesmo, né? Porque, enfim. Já diversas vezes, Ítalo, as pessoas vêm me perguntar: Paulo, e a Operação Storm? Eu sempre digo que não tem Operação Storm, que isso é um boato de internet antigo, que vive sendo reciclado no Reddit, pelo menos assim eu vejo, que eu não consigo encontrar uma fonte confiável que dê suporte ao Storm. Recentemente, fui bastante criticado, e de novo eu gosto, no meu Twitter, porque expliquei como era frágil e como era fácil desmontar as acusações aqui para a história da venda das crianças na loja de armário. O próprio Pizzagate não era o que, embora a rede de pedofilia existisse, não era na forma como as pessoas imaginavam, e eu sempre fiz esse adendo das misturas das coisas reais com as teorias da conspiração. Eu sempre sou o sujeito que está do outro lado, eu sempre sou o cético. Esse caso aqui parece que eu montei um roteiro que nem que eu quisesse, eu poderia criar uma coisa tão impressionante. O que eu falo, é a cartela do bingo. As pessoas que estão envolvidas nesse escândalo é a cartela do bingo do chapéu de papel alumínio. E é tudo verdade, tá tudo aí. Sim. Uma coisa que eu sempre digo, né, aqui no Notícia Livre, e eu comecei a dizer com mais frequência depois que começou essa história toda do coronavírus, né, que é o seguinte: nós temos que resistir ao ímpeto de romantizar o adversário, né, de tratar o adversário como se tivesse poderes mágicos, né, como se tivesse o outro lado que a gente estivesse estudando, né, fosse assim uma coisa monolítica, né, enfim, né, que tivesse poderes quase mitológicos. Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Então a gente sempre tem que saber dosar entre aquilo que é efeito da nossa imaginação, pura e simplesmente, e aquilo que é de fato a gente tem fundamento concreto para falar a respeito. Se você puder, quer comentar mais alguma coisa sobre esse assunto? Olha, eu ia só dizer para o Paulo que o Ítalo tem ele diz que não existe teoria da conspiração, mas da mera coincidência, né? Teoria da mera coincidência. E aí você apresentou uma espécie de montanha de coincidências. Agora, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: isso é muito impressionante enquanto dado. E qual é o efeito político que você prevê disso? Digamos, qual é o efeito político imediato ou mediato que você prevê disso? Eu confesso o seguinte: eu tenho dúvidas do quão infiltrado o Deep State é a ponto de levar adiante as investigações a respeito desse caso. Tá? O que eu posso adiantar desde já é que, diante disso, o Devin Nunes, que é esse congressista da Califórnia, ele é membro do Comitê de Inteligência do Congresso, e ele disse o seguinte: ele agora vai pedir uma investigação mais profunda para descobrir de onde vem o dinheiro do Brookings Institution. E, bom,
não vai dar muito trabalho, porque eu fiz uma pesquisa rápida aqui, descobri bastante coisa, e tudo oficialmente, e um bando de doações anônimas que eles têm capacidade, e nessas devem ter várias delícias aí para serem encontradas, porque numa intimação do Comitê de Inteligência do Congresso, o Instituto é obrigado a dizer, não pode haver fonte anônima. Mas todas essas coisas, a gente não sabe aonde que vão dar. A gente não sabe aonde que vão dar. O que eu tô citando aqui não tem per se, né, por si próprio, nenhuma ação criminosa. Todo o processo, na minha opinião, é crime de conspiração. Tá? É a minha opinião, crime de conspiração. Mas o padrão para processar alguém nos Estados Unidos é um padrão muito rígido. Ainda mais estas pessoas. O documentário da Netflix sobre o Epstein é uma porcaria o documentário. Um dia eu posso falar sobre ele. Muito difícil para mim assistir até o final, que é um viés esquerdista muito forte. Mas a única coisa que ele mostra com propriedade é que esse tipo de gente, eles têm um trânsito, uma capacidade de falar com pessoas, um acesso, uma maneira, uma forma diferente de serem ouvidos, uma forma de enterrar as coisas que não é a forma dos réis mortais. E isso vale tanto para republicanos quanto para democratas. Se você for no Council of Foreign Relations, que eu citei aqui, e o professor Olavo foi o primeiro cara que me falou de Council of Foreign Relations, isso deve ter seguramente 15 anos. Tá? Mas se você for no Council of Foreign Relations, se você for atrás dos Bilderberg, você vai ver uma penca de republicanos. Vai ver uma penca de republicanos. É essa turma do republicanismo George Bush que odeia o Trump a ponto de dizer que votariam no Joe Biden. Essa turma tem muito poder. Eles passaram muito tempo no governo. Então a gente não sabe onde essas coisas vão dar. É muito difícil. É muito difícil fazer uma previsão aqui. E o outro componente dessa história é que nunca veio à tona um escândalo dessa magnitude. Nem viria se não fosse a internet. Nem viria. Porque a mídia vai lá e blum, tampa tudo, esconde tudo. É o que o Andrew Clavin chama de um manto da invisibilidade. Eles colocam um manto da invisibilidade e o cara eles se safam com tudo. Então, se eu disser para vocês que eu sei o que vai acontecer, é mentira. As pessoas perguntam, agora o Jorge Soros vai preso, agora o Obama vai preso. Não tem nada aqui para prender o Jorge Soros nem o Obama. O que tem é para você continuar indo atrás. O que tem é para você continuar indo atrás. Pô, mas peraí, chama o cara, investiga, vamos ver se ele fala. E aí, investigação, novelo de lã, né? Você vai puxando, até que você chega no final. Perfeitamente. Bom, então, pessoal, vamos adiantando aqui, vamos avançando um pouco a nossa pauta aqui hoje. Né? Temos muito assunto para comentar. Eu queria que você puder comentar aqui para a gente o seguinte, né? Grupo de 152 bispos da Igreja Católica assina carta crítica ao governo. 152 bispos, seu Sepúlveda. Eu acho que particularmente nós dois aqui como católicos, né? Eu não sei não sei qual que é a religião do Paulo, na verdade, mas nós dois aqui como católicos dói um pouco, né? Ver isso acontecendo. Se você puder, comenta com a gente, por favor. Ítalo, eu acho que essa notícia ela saiu em vários órgãos, saiu no Globo, na Correio Brasiliense, enfim, saiu, e a Mônica Bergamo espalhou isso. Ela tem vários aspectos. Eu diria primeiro o aspecto prático, que, segundo as notícias, havia uma discussão dentro da CNBB. A carta ia ser publicada na última quarta-feira, mas ela foi suspensa para análise do Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Portanto, houve uma divisão ali dentro. E 152 bispos, muitos deles, ou vários deles, não são bispos eméritos, portanto já não estão nas suas dioceses. E isso, em relação ao número de bispos, não é um número tão alto assim. E o que é que aconteceu? Vendo que houve, dentro da própria CNBB, uma suspensão da análise dessa carta, esse pessoal pegou a carta e criou um furo jornalístico, dando para jornalistas como a Mônica Bergamo e outros. Então, a própria Secretaria depois de Comunicação da CNBB disse que não tinha responsabilidade nenhuma, que era só uma responsabilidade dos signatários. Isso já mostra que havia dentro dos meios católicos, portanto, uma discordância em relação a essa carta, e era gente mais ligada à esquerda que estava querendo fazer isso, a esquerda chamada de esquerda católica. Eu estava lendo a carta e ela é refutável por muitos aspectos e tenta-se blindar dizendo que eles não têm interesses partidários, não têm interesses ideológicos, mas que o Brasil chegou a um caos tremendo. Ora, o que espanta sinceramente, é que essa gente deu apoio aos governos do PT. O próprio Lula outro dia estava dizendo, numa live com o Boff, que se não fosse o apoio da CNBB e dos bispos progressistas, eles não teriam conseguido fazer o projeto de poder deles. Portanto, eles apoiaram um projeto criminoso de poder. A CNBB e bispos nunca se retrataram por esse apoio, nunca. Você nunca viu eles virem a público condenar os grandes crimes praticados pelo PT, os grandes assaltos praticados pelo PT, a destruição da educação, inclusive com perversões morais sobre as crianças. Eles dizem que aí que têm a obrigação de defender a vida. Eu não vi nenhuma carta de centenas de bispos há dias atrás pedindo que não fosse aprovada aquelas medidas que estavam sendo votadas no Congresso involucrando a aprovação do aborto. Nada, ficaram em silêncio. Então, você vê uma investida da chamada esquerda católica ligada à teologia da libertação, ora mais ligada, ora menos, a alas mais radicais ou menos radicais da teologia da libertação, e que tenta plantar o mesmo discurso do Gilmar Mendes e de outros, e nos jornais, que o presidente é responsável por um genocídio e que, portanto, é preciso representá-lo diante de um tribunal penal internacional. Isso, para mim, é altamente revelador de um dos atores que está nos bastidores há muito tempo e que, de todas as maneiras, vai se mexendo para tentar alterar a realidade dessa emergência do conservadorismo no Brasil, que é exatamente a esquerda católica. Eles são os grandes responsáveis, eles são os que construíram essa opção petista de poder, eles colaboraram com as comunidades eclesiais de base e outras maneiras, eles colaboraram com isso. Não se esqueçam que o Frei Beto era um assessor privado do presidente da República. O Lula tinha um gabinete ao lado do gabinete dele. O próprio jornal Valor, na época, disse que era a teologia da libertação que tinha subido ao poder. Portanto, essa gente que ficou completamente em silêncio agora sai numa carta dramática, dizendo que o país nunca teve tão mal, que nunca houve uma tempestade perfeita, que os pobres estão sofrendo porque estão na miséria. Onde é que está essa gente para reclamar, por exemplo, da destruição da economia que fez o PT? Nada. Isso me parece, ao mesmo tempo, me parece o seguinte: um ato de desespero da esquerda
em que eles decidiram jogar uma cartada alta, que é a cartada religiosa. Essa cartada com que eles têm enganado tanta gente. Mas, ao mesmo tempo, essa briga que houve dentro da própria CNBB em relação a essa carta, a meu ver, demonstra que há muito tempo não existe mais uma unanimidade dentro dos meios católicos em torno do progressismo. O progressismo católico foi se desgastando diante do público. O progressismo católico foi cada vez mais sendo desvendado e revelado, e com isso ele perdeu força mesmo diante do público católico. Mas essa ala mais radical decidiu dar essa cartada, ainda que seja para mim uma cartada manca, mas mostra, a meu ver, e demonstra, a meu ver, uma das forças principais da esquerda no Brasil é a esquerda católica. São eles um dos principais mentores de toda a marcha da esquerda no Brasil, são eles. E essa manifestação desses 152 bispos, para mim, é reveladora disso. Agora, Sr. Sepúlveda, isso que o senhor está dizendo, isso saiu, inclusive, da boca do próprio Lula, né? O Lula falou numa live com o Leonardo Boff, com todas as letras, né? O PT não teria surgido sem as comunidades eclesiais de base. Na opinião do senhor, eu queria fazer essa pergunta antes de passar a palavra para o Paulo também, né? Na opinião do senhor, o que isso faz, no que isso torna a esquerda brasileira distinta das demais? Não sei se foi clara a pergunta, ou seja, que tipo de impressão isso causa à esquerda brasileira especificamente? Ítalo, eu diria o seguinte, que não só a esquerda brasileira, mas a esquerda da América do Sul. Se você analisar o contexto, por exemplo, dos anos 60, você vê o seguinte, o catolicismo tinha uma força muito grande na opinião pública do Brasil e da América do Sul, e era profundamente impregnado na população. E a população desses países, e agora vamos falar do Brasil concretamente, ela era muito avessa à revolução propriamente, ao ambiente de revolução. O brasileiro não é propenso ao ódio revolucionário, não é propenso à agitação revolucionária. O brasileiro é mais pacato, o brasileiro é mais... e não está na índole do brasileiro esse fermento de ódio que as máquinas revolucionárias espalham. E, portanto, os movimentos revolucionários eram sempre minoritários. Você vê o Partido Comunista, você vê os movimentos guerrilheiros, eles não tinham emprise sobre o público. Eles faziam ações violentas, eles transtornavam a política do país, mas eles não tinham apoio popular propriamente. Quem é que tinha a possibilidade de, usando o prestígio que tinha a Igreja, levar essas pessoas para um apoio às metas revolucionárias? Seria uma esquerda infiltrada dentro da Igreja, seria uma esquerda católica. E a teologia da libertação vai começar a trabalhar falsamente, né, o Evangelho, e se você ler essa carta destes bispos, ela é um exemplo disso, ela distorce o Evangelho, usa as palavras do Evangelho para criar uma doutrina política, em que a pessoa acha que a doutrina política está no Evangelho. E é isso que eles vão fazer. E a teologia da libertação fez isso. Há um vídeo do Frei Beto em que ele diz o seguinte: nós não podemos ir para as comunidades pregar revolução. Temos que ir lá fazer procissão, rezar o terço, e no meio espalhar as ideias
mas as ideias de modo discreto, de modo subtil. Então, essa esquerda católica, portanto, teve um papel muito grande na efetividade da esquerda. E por isso é que você vê o seguinte: o grande partido de esquerda que teve força popular mesmo foi o PT. Há um livro até chamado O Partido de Deus, jogando com esse termo. Por quê? Porque eles tiveram a grande força deles nessa questão de usar a religião. Era propriamente a infiltração comunista dentro da igreja. E o Dr. Plínio, em todos os livros que ele escreveu, chamava muita atenção disso. Quem tem possibilidade de arrastar a população para a esquerda é essa gente que está infiltrada na igreja. E você se lembra, eu acho que você se lembra bem, quando nós comentámos as eleições e os resultados eleitorais, havia muita gente que dizia, o Nordeste é de esquerda. Não. O Nordeste, como é mais católico, ainda hoje estava conversando com uma pessoa que me dizia a mesma coisa. O Nordeste, como é mais católico e tem uma religiosidade maior, ele é muito mais alvo dessa teologia da libertação que apresenta o Lula como uma espécie de Messias e de amigo dos pobres. Eles não vão dizer que o Lula quer fazer revolução, que o Lula quer apoiar o Irã, ou que o Lula quer não sei o quê. Não. Eles vão lá dizer, não, o Lula é um amigo dos pobres, ele é o homem, e apresenta o Lula ao lado do Frei Beto, dos bispos, não sei. Então, quem é que estava com o Lula horas antes dele ser preso? Dom Angélico Sandro Bernardino, um bispo famoso pela sua condição progressista. Isso, para mim, essa manifestação desses bispos é exatamente o retrato do que é a esquerda brasileira. Muita gente fala da esquerda brasileira, mas muitas vezes omitem a força da esquerda católica, quando a esquerda católica é uma das principais engrenagens da esquerda brasileira. Mas, como eu lhe digo, a esquerda católica desgastou-se muito. E cada vez se desgasta mais. Muita gente dentro da igreja abre os olhos em relação à esquerda católica. E isso foi lhe tirando o poder. Perfeitamente, perfeitamente. Paulo, quer comentar alguma coisa dessa explanação do professor Sepúlveda? O Sepúlveda conhece muito mais de catolicismo do que eu para falar. Respondendo a tua pergunta, Ítalo, aqui nos Estados Unidos eu sou membro da Igreja Batista e no Brasil eu sou membro da Igreja Presbiteriana. Então, sou evangélico, mas sou um evangélico que se dá muito bem com os católicos. Alguns pontos, né? Nenhuma surpresa em relação à CNBB, ou a parte dos bispos brasileiros, como o senhor Sepúlveda falou bem, nunca se arrependeram de terem apoiado o Lula e apoiaram o Haddad em 2018. É importante dizer isso. Não só não se arrependeram, como reafirmaram, né? Eu tenho para dizer que, como brasileiro, a gente fica muito chateado, porque católicos são a base do Brasil, sempre foram. Eu, inclusive, reputo muito mais a decadência do Brasil, a decadência moral, em parte, dessa cúpula católica e a influência que eles têm, do que qualquer outra coisa. Muita gente fala do avanço comunista por causa dos militares, Golbery, o próprio Olavo fala muito nisso. Eu já tenho uma opinião um pouco diferente. Eu já acho que a infiltração dentro da Igreja Católica foi um dos... Porque foi aqui nos Estados Unidos também, tá? Foi um dos principais componentes para a derrocada moral do Brasil, que mais tarde se traduziu nas urnas e na política, e cujo ápice foi a vitória do Lula. Eu vejo muito isso em instituições católicas fundamentais para o Brasil, que fizeram parte grande da minha vida. Eu não estudei no Colégio Santo Agostinho, no Rio de Janeiro, mas eu tenho grandes amigos que estudaram. Cheguei a cogitar entrar no Colégio Santo Agostinho, mas acabei seguindo um outro caminho. Sempre foi uma grande escola. Hoje eu vejo, virou
um centro de indoctrinação da esquerda no Rio de Janeiro. É impressionante. Eu vejo o relato hoje, né, na posição de pai, vejo o relato de colegas pais transtornados com o que aconteceu. Mais perto de casa, eu estudei na PUC do Rio de Janeiro, passei um bom tempo lá, primeiro no jornalismo, depois na economia, foi minha casa, e a PUC hoje não é diferente. Já sentia sinais naquela época de uma festação, no termo correto, uma infestação da esquerda naquela época, e hoje a PUC não é diferente de uma faculdade federal. São instituições católicas, Pontifícia Universidade Católica, né, Colégio Santo Agostinho, são instituições católicas que hoje contribuem com a degradação moral do brasileiro. Degradação moral do brasileiro. A ponto de a referência para a educação ser a Mackenzie e não as PUCs. Então, eu fico muito desapontado com isso. Agora, fazendo um comparativo, aqui nos Estados Unidos, os católicos se cansaram um pouco da esquerda, se cansaram um pouco do Partido Democrata, e você pegar ali a época do Kennedy, do Lyndon Johnson, 80% dos católicos votavam democrata. No início do século XX também o número é esmagador. E hoje é meio a meio. Parece que na última eleição, os católicos ainda... Eu nunca vou conseguir entender isso, mas a diferença diminuiu. Os católicos votaram algo como 47, 45 em favor da Hillary Clinton. Mas a coisa ficou um pouco mais dividida. Eu não sei como é que um católico pode votar numa pessoa abortista. Me escapa a capacidade de compreensão. Mas, enfim, são essas as considerações que eu tenho para fazer. De fato, não. Como um católico consegue... Porque veja você, né? O Hilaire Belloc dizia que as heresias subsistem pelas verdades que guardam, né? Eu consigo até imaginar por que um católico consegue se deixar seduzir pelo discurso de caridade, de preocupação com o pobre, né? Tudo isso digamos, até compreensível, né? Que um católico, um cristão de modo geral, na verdade, né? Possa aderir, possa se deixar seduzir, né? Achando que isso aí, na verdade, é só uma aplicação mais radical de uma obrigação que é própria do cristão, que é o da caridade, que é o do cuidado com o despossuído, etc., né? Agora, como é que um católico, né? Um cristão de modo geral, né? Mas um católico em específico, porque o católico há a condenação de excomunhão para quem apoia o aborto, né? Como é que um católico consegue conciliar na própria consciência, né, o catolicismo e o apoio a uma pessoa abertamente abortista? Isso me escapa completamente. Eu não consigo imaginar como é que uma pessoa consegue fazer essa conciliação. Se você consegue imaginar como é que isso pode se dar na psique de um ser humano? Bom, a primeira coisa é que esses eclesiásticos vão dizer o seguinte: olha, isso é verdade, mas não se preocupe muito, que não é bem assim. Eles vão dar uma explicação, porque isso não é coisa tão imediata. O imediato é que nós temos que barrar essas pessoas que oprimem os pobres. Toda a doutrina é em nome dos pobres, em nome da... Tanto é que você vê o seguinte: você vê muitas ações contundentes da CNBB contra o aborto no Brasil? Não vê. Você vê alguns sacerdotes como... Me permita, aqui nos Estados Unidos a situação do aborto é muito mais séria, porque são 650 mil bebês assassinados todos os anos. Eu diria o seguinte: a situação do aborto nos Estados Unidos é o tema mais importante da política mundial. Não existe nada tão abjeto no mundo
quanto você matar 650 mil bebês todos os anos. Não existe nada, não interessa, nenhum outro assunto interessa. Nenhum, juro, colocando as coisas nas suas devidas proporções, nenhum outro assunto interessa. Não interessa liberdade de expressão, não interessa porte de arma, não interessa distribuição de renda, não interessa economia, não tem nenhum outro assunto mais importante do que, meu Deus do céu, tem 650 mil bebês sendo assassinados todos os anos com autorização do Estado. É diferente da situação no Brasil, onde, claro, tem muito aborto no Brasil, os abortos, mas não é uma política de Estado. Aqui, se você com o dinheiro do Planet Parenthood, com o dinheiro público, o Planet Parenthood, que é uma ONG que ajuda as mães a fazerem aborto, o aborto é financiado com dinheiro do pagador de imposto. Então, o sujeito que vota na Hillary Clinton, ou no Joe Biden, ou no Barack Obama, ele está financiando o assassinato, o extermínio de 150 mil bebês. Não tem nenhum outro, de novo, nenhum outro assunto mais importante que esse. Me escapa, e nesse ponto, de novo, eu sou evangélico, mas os grandes influências católicas na minha vida, aí no Brasil, Padre Paulo Ricardo sempre foi influência grande para mim, sempre acompanhei. A minha mulher, que era uma evangélica um pouco mais dogmática, digamos assim, eu sou bem pouco dogmático. A minha mulher, que era mais dogmática, o Padre Paulo Ricardo começou a gostar. O meu evangelista aqui, talvez predileto, é o Bishop Barron, Robert Barron, aqui nos Estados Unidos. Eu assisto tudo dele, canso de compartilhar as coisas. Isso não é um tema religioso. Mas, pelo menos aqui, o voto evangélico é coisa de 80% no candidato republicano. Bom, não interessa nenhum dos outros temas. Não interessa o que ele... Se um republicano virar e falar assim, olha, eu vou que os pobres morram todos de fome, que, sei lá, qualquer coisa que eu não gosto, eu vou abolir as armas, mas eu vou proibir o aborto. Eu vou acabar com o aborto. Ele tem meu voto, porque não tem nenhum tema mais importante que esse. Eu não sei se vocês discordam ou concordam. Desculpa ter te interrompido, só para dar esse dado dos 650 mil por ano. Olha, eu concordo inteiramente com isso, mas eu sei como é que, digamos, eu sei porque eu vi isso de dentro, como é que esse clero progressista mina todas as campanhas contra o aborto. Eu vi isso em Portugal, vi isso no Brasil, e eles vão dizer o seguinte, não, antes de tudo temos que acabar com esse capitalismo que domina, e depois nós vamos falar do aborto, porque também eles matam milhões de pobres, etc. Então, o discurso cúmplice, no fundo, que é cúmplice, não é? E você veja uma coisa, eu acho que nos Estados Unidos, boa parte dos católicos que votam nos democratas são esses que vêm do México, são esses que vêm do Caribe, são esses que são muito ligados digamos assim, a padres, e é com essa gente também que eles alimentam muito o voto democrata dos católicos. E eu acho que eles têm toda essa explicação, entende? Não, mas é claro que o aborto tem que ser acabado, mas primeiro temos que acabar com esse sistema que mata milhões de fome, que não sei o quê. É um sofisma, atrás de sofisma. Você vê muito isso. Bom, basta ver essa nota aqui, se você ler essa tal nota da CNBB, da CNBB não, dos 152 bispos, é da primeira à última linha, é um sofisma. Um sofisma. Mas se a pessoa lê aquilo, você fica impressionado. Nossa, temos que defender a vida. Temos que defender não sei o quê. Estamos vendo um genocídio. É triste, mas é... Toda empresa que precisa manter-se no mercado precisa vender um produto.
Esse produto precisa ser comprado pelo seu consumidor e uma empresa de sucesso é uma empresa que vende muito este produto. No jornalismo, funciona de uma maneira distinta, muito diferente de qualquer outro produto. Eu estou aqui no Palácio do Planalto, onde nas últimas décadas, bilhões de reais foram investidos no jornalismo brasileiro. Esses bilhões de reais foram pagos pelo governo para o jornalismo. Assim fica muito fácil dizer-se empresa de sucesso, quando o seu maior patrocinador não é o seu consumidor, mas o governo. Com a certeza de que o povo está saturado de ver o jornalismo lutando contra o anseio popular, o jornalista já não tem mais noção do que está acontecendo no mundo real. São escolas sem merenda, estradas esburacadas, você não sabe mais se vai sobreviver quando sair da sua casa e voltar do seu trabalho. Nós queremos fazer um jornalismo diferente, um jornalismo que fala a verdade, que vive dela e que se mantém por ela. Por isso nós compreendemos a necessidade que você tem de ter informação de qualidade. Essa informação de qualidade precisa do seu apoio. Não deixe de colaborar ainda hoje com esta revista que pode trazer uma transformação no jornalismo brasileiro. Tentam, mas não derrubam a gente. Tamo de volta, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso radar da mídia. Tivemos aqui um pequeno contratempo aqui com nossos equipamentos aqui. Deixar aqui registrado que, tal como hoje de manhã não foi culpa minha, né? Hoje de manhã, você acredita que o pessoal tá achando que eu tinha tropeçado num fio e quebrado o estúdio todo? Essa teoria chegou a circular no chat quando a gente teve o nosso atraso aí. Mas enfim, vamos seguindo então. Pessoal, a gente tá conversando sobre a Igreja Católica. Eu acho que a gente fez uma boa conversa sobre isso, né? Eu, o Sr. Sepúlveda, o Paulo, comentamos aqui sobre essa questão. Eu proponho que a gente já parta pra frente aí, né? Antes que caia de novo, né? Que a gente ataque... O demônio derruba. Hã? O demônio derruba. Demônio derruba. Demônio derruba, né? Bebe tu mesmo o teu veneno. Mas é isso aí, vamos lá. Vamos comentar um pouquinho sobre a ADI, que foi protocolada hoje pela Presidência da República. Nós chamamos aqui uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi protocolada aqui pelo Presidente da República no STF, pedindo que os perfis derrubados pela decisão judicial da semana passada fossem recuperados imediatamente em nome da liberdade de expressão, né, dos direitos fundamentais da liberdade de expressão. Eu tô aqui com a ADI na minha mão. Eu li a ADI inteira, né? E tô bastante impressionado, mas eu queria primeiro ouvir o Sr. Sepúlveda a respeito disso. Sr. Sepúlveda. Não, eu fiquei bem impressionado com essa medida. Achei uma medida... primeiro, há muita gente discutindo se podia a AGU agir ou não. Ora, pelo que eu percebi, a AGU está tentando proteger um bem jurídico geral, que é a liberdade de expressão. Isso vai criar, e eu acho que depois você vai comentar mais em concreto o que está dentro da ADI, mas aí estão levantadas as afirmações dos próprios ministros contra, no caso concreto, um ministro, está ele próprio contra ele mesmo. E isso vai lançar o Supremo, a meu ver, numa sinuca de bico, porque ou eles negam aquilo que eles escrevem, ou eles negam aquilo que eles proclamam, e então eles proclamam realmente que o estado de arbítrio está declarado no Brasil, ou seja, é o que os ministros do Supremo quiserem na hora. Não há Constituição,
não há lei, não há princípio, não há nada. O que eles quiserem é o que vale no momento. Ou eles dizem isso, e eles, a meu ver, afundam ainda mais, e afundam mais diante do público, e não só do público, mas, por exemplo, daqueles que pensam o direito, evidentemente não daqueles que são à esquerda nesse campo, mas de uma ampla gama daqueles que pensam o direito. Eles vão afundar mais e vão se tornar cada vez mais uma instituição apodrecida pelos seus próprios componentes e cada vez mais uma instituição transformada em arbitrária pelos seus próprios componentes. Isso, a meu ver, é insustentável. E outras medidas poderão vir nesse sentido. Então, o que me parece é que essa ADI realmente causa um problema grande para os togados, porque eles têm que inventar alguma coisa, alguma teoria jurídica, a não ser que eles digam a mesma coisa que disse, por exemplo, o Rodrigo Maia, que, por exemplo, você vir para uma rede social e dizer que o Congresso está sabotando o governo, você não pode. Isso não é liberdade de expressão. Meu Deus, o que é isso, rapaz? O que é isso? Eu achei que o senhor fosse dizer, a não ser que eles dissessem o mesmo que disse o FHC, né? Esqueçam o que escrevi. Exatamente. No caso aqui, esqueçam o que decidi. Eu não sei se você quer fazer algum apontamento específico sobre a ADI, se você puder, porque tem alguns pontos aqui que eu queria lançar aqui para comentar. É melhor. Perfeito. Então é o seguinte, alguns pontos que me chamaram a atenção aqui. Dentre eles o seguinte, né? Primeiro, eles citaram 6 ministros do STF ao todo, né? Citaram o próprio Alexandre Moraes, citaram o Celso de Mello, o Marco Aurélio Mello, a Carmen Lúcia, o Gilmar Mendes e o Fux. Ou seja, já temos maioria, inclusive, né? Estamos falando dos 6 ministros. Isso dos ministros ainda em exercício, tá? Há outros ali que ainda foram citados. O Carlos Brito, por exemplo, foi citado também em alguns pontos aqui, né? Mas eu acho que interessante o seguinte, eles citaram aqui uma decisão preferida pelo Celso de Mello, um habeas corpus, né? Tem aqui a decisão em si do Celso de Mello, que eu não vou ler aqui porque está no juridiquês, né? Mas essa decisão aqui resume o seguinte, né? Está aqui resumido na própria ADI. Não há atualmente respaldo normativo específico que confira à autoridade judicial o poder de decretar medidas que suspendam previamente o exercício da liberdade de expressão em plataformas comunicativas de rede social. Ou seja, o que ela está argumentando aqui? O que a ADI está argumentando aqui? Que ações desse tipo dependem, né, de respaldo jurídico e não há respaldo jurídico. Ou seja, não há em nenhum lugar na lei dizendo que eles podem fazer o que estão fazendo, né? O que foi feito aí com relação aos perfis do Twitter, né, e do Facebook também, alguns, né? Agora, mas o que me chamou mais atenção nisso tudo foram 2 decisões. Uma da Carmen Lúcia, né, em que é uma ADI número 4815, né, 4.815, na qual a Carmen Lúcia era relatora, que foi julgado em 2015, né, em que ela diz o seguinte: a Constituição do Brasil proíbe qualquer censura. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser cerceada pelo Estado ou por particular. Aí, ela está dizendo isso em relação àquele julgamento sobre as biografias, se elas são autorizadas ou não, né? Aí ela diz o seguinte: o recolhimento de obras é censura judicial a substituir a administrativa. O risco é próprio do viver. Erros corrigem-se sob
Segundo direito, não se coartando liberdades conquistadas. O que ele está dizendo... Por que isso aqui está aqui, inclusive, grifado? Tá? Porque o fundamento dessa ADI é dizer o seguinte, que você não pode limitar, né, dos meios de comunicação, né, e a rede social é um meio de comunicação, você não pode fazer uma censura prévia. Você não pode, sob o risco de que você vá cometer talvez o crime de calúnia, difamação, injúria, etc, etc, você vai lá e caça a voz dele. Que todas as vezes que você possa responsabilizar alguém por um abuso do direito à liberdade de expressão, essa responsabilização ela precisa ser feita a posteriori, sempre. Esse é o ponto central, né? Esse é o ponto central aqui. Mas antes de passar a palavra para os senhores, eu queria ler mais uma parte aqui, a do relator ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, olha só o que escreveu Alexandre de Moraes, senhores. Dá vontade de cantar musiquinha. Dá vontade de cantar musiquinha. Eu tenho vontade, a musiquinha. Me coçou aqui a língua, mas vamos prosseguir. Aqui, ó. O direito fundamental à liberdade... Volto a repetir, isso aqui é Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pela maioria. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas estão sob guarda desta garantia constitucional. Muito interessante. Olha só, então mesmo aquilo que em tese, possa vir a ser classificado como fake news, está sob a garantia constitucional da liberdade de expressão, o direito fundamental à liberdade de expressão, mesmo aquilo que em tese, possa vir a ser classificado como fake news. Isso aqui não sou eu que está dizendo, isso aqui não é o senhor Sepúlveda que está dizendo, não é Paulo que está dizendo, não é nem Jair Messias Bolsonaro quem está dizendo. Quem está dizendo isso aqui é o ministro Alexandre de Moraes. Se a gente fosse levar em consideração os antecedentes desses ministros, nós já temos maioria no pleno, né? Resta saber qual é a opinião que eles vão dar na hora. Justamente. E a cambalhota que eles vão dar para negar que não, isso foi escrito para... Quer dizer, Alexandre de Moraes Dixit. Mas o que é que ele diz Dixit, né? Não. Diz Dixit, justamente. Porque nós hoje estamos no dia do Despiora, né? Então... Do Despiora, justamente. Aí avançando um pouquinho, né? Você vê aqui, o Luiz Fux, por exemplo, diz o seguinte, que aliás, veja bem, o Luiz Fux diz, citando Gilmar Mendes, que é próprio da garantia da liberdade de expressão, do exercício da liberdade de imprensa, você garantir os meios para a liberdade de imprensa. Tá? Então você não pode caçar os meios por meio do qual o jornalista exerce sua função, né? Enfim, né? O direito de resposta e todo um regime de responsabilidades que atuam necessariamente a posteriori, né? Ou seja, mais uma vez, você não pode fazer uma censura prévia, né? Você não pode simplesmente pegar um perfil de Facebook ou de Twitter e dizer, olha, por conta do risco que há de que vá vir a cometer, etc, nós vamos caçar essa rede social, esse meio de comunicação aqui vai ser retirado por riscos futuros hipotéticos, né? Então não existe essa possibilidade no ordenamento jurídico, né? Enfim, senhores, tá aqui. E o pedido, no final das contas, né, é que liminarmente sejam retornados essas contas, né, e que seja julgado o precedente pedido, né? Esse é o pedido da ADI. Olha,
eu não sei se os senhores concordam comigo, né? Mas essa decisão aqui, essa ADI caiu na mão do ministro Edson Fachin. Qualquer um ali que caísse ali, a gente teria um pé atrás em relação à decisão. Talvez o Marco Aurélio Mello, né? Tem se mostrado ultimamente aí um cara um pouco mais crítico a essa nova guinada do STF, mas todos ali a gente teria a convicção de que é mais provável que esse pedido seja julgado improcedente do que procedente. Mas o que vai ser interessante saber, qual vai ser o fundamento dado pelo Fachin, com certeza vai ser. Eu queria saber, eu queria entender dos senhores, começar pelo seu Sepúlveda, qual que seria a consequência política prática, né, dessa encurralada que não tem outro nome para dar, dessa encurralada que o Bolsonaro deu no STF, no Fachin especificamente? A meu ver, eles empurraram o Supremo para ou arrancar a máscara de uma vez e declarar que nós temos um estado de exceção e que vale sim censurar contra todas as afirmações que eles mesmos fazem e inventar uma narrativa jurídica descabelada, ou então você ver que pode haver uma espécie de tentativa de ajeitamento ali dentro e dar uma certa parada nas coisas do Alexandre de Moraes. Veja que talvez essa fosse a saída mais inteligente, estrategicamente, não mudar nada, dizer o seguinte: tá bom, volta às contas aí do Twitter, mas todo o resto continua, toda a investigação ilegal continua, inconstitucional continua, e isso seria pior, porque muita gente ia ficar iludida. Olha, restituíram as contas do Twitter e nada na essência mudou. Ou lembre-se que nós já tivemos decisões absurdas como essa do Supremo reconhecer que, como temos internet, as dependências do Supremo deixaram de ser as dependências do Supremo, passaram a ser vagamente pelo universo inteiro onde houver internet. E se a internet for levada a Marte, também será uma dependência do Supremo. Então, qualquer absurdo pode ser decidido ali dentro. Mas, a mim me parece que foi colocada, eles foram encurralados, como você diz bem, mas as saídas podem ser diversas. E talvez a saída mais perniciosa seria devolver as contas e as pessoas julgarem que está tudo normalizado quando continua a investigação ilegal, etc. Talvez, se o Supremo pura e simplesmente disser não vai devolver as contas, seja melhor para o país ver quem são os autocratas que estão mandando no Supremo. Concorda, Paulo? Eu tenho 2 pontos em relação a esse assunto. Primeiro é como o brasileiro deve agradecer de ter votado, o brasileiro conservador deve agradecer de ter votado no presidente Jair Bolsonaro. Eu não consigo imaginar nenhum outro presidente da história recente do Brasil, desde a devolução do poder aos civis, que tivesse feito qualquer coisa parecida, e qualquer um dos candidatos à presidência em 2018 que tivessem tido a disposição de entrar com uma DIN desse tipo no STF. Tá? O primeiro ponto é: brasileiros conservadores, de direita, ergam as mãos aos céus e agradeçam ao presidente do Sexto, porque não é fácil, tem a disposição para agir dentro das formas da lei, não é fechamento do Congresso, não é mandar cabo e soldado lá para a porta do STF, é agir como um presidente tem que agir diante de um desmando desse tipo. Em relação, eu teria feito um pouco diferente, quem sou eu para discordar, mas se eu fosse presidente eu teria feito um pouco diferente. Eu li a DIN, eu teria feito algumas observações. Eu teria apagado tudo que ele escreveu, teria mandado uma DIN com 2 parágrafos.
Eles diriam só o seguinte: artigo 5º da Constituição, inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E artigo 9º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Acabou. Não precisa, não me interessa o que disse o Gilmar Mendes. Eu não vivo em common law. Não me interessa o que disse o Gilmar Mendes. Não me interessa o que disse o Alexandre de Moraes. Não me interessa o que disse o Aires Brito. Não me interessa o que nenhum desses caras disse. Não interessa o que está escrito no texto constitucional. Acabou. A ADIM deveria ter sido só isso. Manda um papelzinho, assina, fala aqui, ADIM. Leiam a porcaria da Constituição. Só isso. Não tem nada além disso. Enfim. Paulo, eu vou ser sincero. Isso seria para pessoas que realmente respeitam a Constituição. Olha como sujeitos dão cambalhotas, que fazem o que querem. Colocar na ADI as declarações que os próprios ministros deram em decisões do tribunal, garantida liberdade de expressão, é uma situação que os deixa tremendamente mal. E, além disso, não é só para eles que a peça está sendo escrita, é para aqueles que estão vendo seus direitos sendo ameaçados, portanto, para a população em geral. E ela perceber a contradição dos próprios ministros nas decisões que tomam. Portanto, acho que tem essa força, se bem que eu concordo em princípio com o que você diz. Quer dizer, dá vontade de quase fazer a ADI, mandar um pacote por SEDEX com a própria Constituição, né? Mas, enfim. Mas por isso é que eu... A vontade é essa mesmo, né? É claro que o argumento foi um argumento hiperbólico. Hiperbólico, né? Claro. Não foi uma... Por favor, interpretem literalmente. Ninguém acha. Claro. Embora para efeito de retórica, talvez fosse como um ato simbólico, um ato muito mais forte. Eu enxergo que tem muito pouco conteúdo jurídico nessa situação. Só um segundo, Paulo. Podia ter feito a ADI da maneira como está e colocado a Constituição inteira em anexo. e passam lumicolor no artigo 5º no inciso 4º e 9º. Exato. Exatamente. Só bota em negrito, né? Ainda faz questão de botar embaixo. Grifo nosso. Grifo nosso. É óbvio que é um argumento hiperbólico, mas é só para ilustrar a realidade das coisas. O meu ponto é que uma leitura superficial da Constituição é mais do que o suficiente para sanar essa questão. Não há, portanto, qualquer fundamentação jurídica que sustente este e outras ações que têm acontecido na justiça brasileira. Essa é só a cereja do bolo. Não há qualquer fundamentação. Então, na prática, eu, particularmente, nos meus porcos 36 anos, nunca vi um juiz admitir que errou na vida. Nunca vi. Nunca aconteceu. Divindades não erram, divindades decretam. O que fazem, e já se manifestaram em plenário a respeito desse tipo de coisa. As justificativas que os próprios deram já contradizem o que eles mesmos disseram. Então, eu tenho pouca curiosidade e lamento ser pessimista em relação a esse assunto. Pode ser sim que as contas sejam restabelecidas, mas vão ser restabelecidas muito parecido com o restabelecimento que o Toffoli, se eu não me engano foi o Dias Toffoli, fez uma ação do Alexandre de Moraes na época contra o antagonista, quando começou essa questão das fake news. Não foi desculpa, fiz cagada. Não, foi olha, cumpriu-se o objetivo naquele momento e agora nós estamos concedendo o direito à liberdade. Quando eu digo que o problema é de essência, o direito à liberdade, ele é dado por Deus. Ele não é dado por um ministro do STF. Ele não é dado nem pela Constituição. Então, o que eu acredito que possa acontecer, no máximo isso, olha, restabelecimento aqui, mas foi só porque cumpriu-se ali naquele momento e mantém sua jurisprudência, ninguém está errado, acha ali uma solução de meio termo.
em termos de procedência de uma ação direta de inconstitucionalidade, eu duvido muito. Agora, tem que ser feito. Tinha que ser feito. Alguém tem que mostrar que há resistência. Esse é o meu segundo ponto. O terceiro ponto é que a crise ela é importante para que o povo se depare com seus problemas reais. E eu espero muito que o brasileiro perceba que há uma falha institucional. Isso é nas repúblicas modernas, mas é mais forte na República Brasileira. E eu falo sempre de juristocracia aqui, mas, de novo, tem vídeo no meu canal explicando mais ou menos o que é juristocracia, mas é importante perceber que existe um problema, existe um desequilíbrio entre os poderes, e isso precisa ser sanado institucionalmente. Este é um caso. É talvez o caso mais flagrante e talvez o que ganhe mais evidência. E por isso mesmo é bom que ele exista nesse sentido para que o povo discuta esse tipo de coisa. Eu já venho acompanhando uma mudança grande do pensamento do brasileiro em relação ao judiciário. No início ele era só em relação ao STF, aí as pessoas começaram a ver quem era Sérgio Moro, estão começando a ver quem são determinados agentes do Ministério Público. Daqui a pouco vão começar a ter uma percepção um pouco maior em relação a outros juízes que também cometem abusos. O entendimento ele vai mudando e o aprimoramento vai acontecendo aos poucos. O meu ponto é a ADIM não vai resolver, embora sirva muito para explicitar esse problema institucional grave que a maioria das repúblicas ocidentais vive hoje em dia. A república não tem anticorpos contra isso, e ele é muito mais grave, e a Ludmila Grillo sempre explica isso muito bem, com muitos detalhes, com muito mais substância e embasamento do que eu. A República Brasileira ela é mais propensa a esse tipo de abuso. A gente só está enxergando a cereja do bolo. Perfeitamente. Quer comentar alguma coisa, se você puder? Não, eu queria só comentar uma coisa que vai nessa linha, que é o seguinte: esse é o grande problema. Há um desequilíbrio profundo e há uma invasão profunda. Ainda hoje estava comentando isso com um amigo meu, quer dizer, até o presidente poderia ter tomado certas, isso é evidentemente uma hipótese, mas poderia ter tomado certas medidas contra esses abusos do Poder Judiciário, mas eu já vi até várias posições da juíza, da Ludmila Grillo, e eu tenho a impressão seguinte, a minha leitura é essa, também não tenho um conhecimento tão profundo para fazer isso, mas tenho uma observação assim, que talvez o Brasil seja, no avanço juristocrático no mundo, o país que está mais adiantado. Com as ações, sobretudo com as ações do Supremo. Quer dizer, o Supremo mete-se absolutamente em tudo o que há no país, tudo. Desde declarar quem é o campeão de futebol no ano de 1900 e não sei quantos, e troca o passo, até determinar quem pode ser ou não diretor-geral da Polícia Federal, qual é o diplomata que pode ser expulso ou não do Brasil, enfim, tudo que você quiser, o Supremo está decidindo. Perfeitamente, perfeitamente. Pessoal, nós estamos aqui, acabamos de tratar aqui do assunto tema, né? Estamos aqui com 1h20 de Radar da Mídia, 1h30 já, perdão, 1h30 já de Radar da Mídia. Só que como a gente está com um pequeno problema técnico, que eu tô com medo dessa máquina parar de novo, nós tínhamos aqui mais uma pauta aqui, mas eu vou pedir licença aos senhores, eu vou encurtar o programa, tá? Só pra gente, acho que a máquina sobrecarregou aqui, superaqueceu e infelizmente enfim, nós já tratamos do essencial mesmo, né? Então eu queria agradecer aos dois aqui que estão comigo, Seu Sepúlveda, Paulo. Seu Sepúlveda, boa noite, muito obrigado, viu? Ítalo, eu é que agradeço. Paulo, boa noite também, boa noite, Ítalo, boa noite a todos que nos assistiram, um forte abraço. Espero que você não tropece mais no fio, rapaz. Boa noite, Paulo. Obrigado, pela sua presença mais uma vez. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Seu Sepúlveda.
Queria deixar um abraço aqui para o Alexandre e para o Celso, que acompanham sempre aqui a live, também para a Maíra e para o Ivan. Deixar os meus abraços aqui e até o próximo programa. Maravilha, então. E você que gostou aqui do nosso programa de hoje e quer ter acesso aos temas que a gente discutiu hoje de maneira bem dividida, bem sistematizada, assine o Diário Terça Livre, tá? Então entra aí, diarioterçalivre.com.br, tá certo? A todos vocês aqui, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e fiquem com Deus, a gente se vê amanhã no Boletim da Manhã. Até mais.